Bom, então eu vou começar aqui a minha apresentação. O Danilo já me colocou, né? Eu sou pesquisador da Fiocruz e eu vou falar sobre o atual surto do vírus Oropouche e o que a gente aprendeu aí nos últimos anos. Bom, só para começar, né, não sei se todo mundo trabalha com virologia ou com arbovírus, é só para a gente relembrar um conceito importante. Os arbovírus, eles emergem, a gente tem os ciclos naturais dos arbovírus, né, em ambientes silváticos, e onde esses vírus eles são mantidos na natureza em um ciclo que envolve um reservatório mamífero, seja ele um primata não humano, um bicho preguiça, etc., e vetores invertebrados que vão fazer essa transmissão. Eventualmente, um ser humano pode ser infectado quando tem um contato próximo a esse ciclo silvestre, e uma vez que esse ser humano pode levar esse vírus agora para um ambiente urbano, onde se houver a presença de um vetor competente para esse arbovírus, pode-se estabelecer um ciclo agora, um novo ciclo, e com a capacidade da gente se locomover rápido por via aérea, esse ciclo pode chegar em outros lugares, e foi o que aconteceu com dengue, chikungunya, zika, etc. Então, esse é um ciclo geral, né, dos arbovírus, não especificamente do Oropouche, mas só para a gente lembrar que isso está sempre acontecendo, e por isso que a gente tem tantos desafios com as arboviroses. Existem três ciclos, de uma maneira didática, que nós conhecemos, né, o ciclo urbano epidêmico, onde nós temos os vírus mais conhecidos, como chikungunya, dengue, zika, mas também o próprio vírus Oropouche faz parte também, né, tem um ciclo urbano. Existe um ciclo enzooótico, onde esses vírus estão circulando, e pode acontecer o spillover por acaso, como eu comentei anteriormente. Novamente o Oropouche faz parte desse ciclo, e os outros arbovírus de importância já tiveram esse momento no passado, e um ciclo episódico, aqui nessa figura mostrada pelo vírus da encefalite equina japonesa, o vírus da floresta, e o vírus Ross River, e também que tem como amplificação em animais domésticos. Mas também, por exemplo, o vírus da encefalite equina venezuelana é um outro exemplo que pode ser colocado aqui e que foi detectado recentemente no Amazonas. Então, falando de fatores associados à emergência desses vírus, a gente tem que lembrar que os eventos de spillover eles não são eventos que acontecem sem que o vírus tenha que passar uma série de barreiras. Então, essa representação desse artigo aqui mostra que nós temos barreiras desde a distribuição dos reservatórios. Imagina se você tem um reservatório albergando um vírus, para que ele tenha contato com o ser humano, precisa pensar também de o quanto esse reservatório está distribuído em uma área. Então, isso também vai ter relação com a densidade desse reservatório nessa mesma região e a prevalência do patógeno neste reservatório. Além disso, existe o que é chamado de intensidade de infecção, ou seja, que pode ser pensado aqui na quantidade de vírus que está sendo produzido pelo reservatório, a maneira com que esse vírus é liberado deste reservatório, o quanto esse vírus fica viável no ambiente, até ser colocado em contato com o ser humano, como se dá esse contato com o ser humano, que tipos de barreiras estruturais, lembrando que a própria pele, a nossa pele é uma barreira importante, então alguns vírus só vão conseguir atingir e causar infecção pós um evento que rompa essa barreira, como, por exemplo, a mordedura de um animal ou a picada de um vetor. E uma vez que esse vírus ultrapassa essa barreira estrutural, ainda temos a resposta inata, a compatibilidade molecular, que é quando se um vírus consegue se ligar a uma estrutura de superfície celular para utilizar como receptor, e também como vai acontecer a replicação e a disseminação desse vírus. Então, todas essas barreiras têm que ser rompidas, têm que ser ultrapassadas por um vírus, para que a gente tenha um evento de spillover de sucesso. Alguns fatores humanos contribuem para isso. Essa é uma foto que acontece de uma invasão em Manaus, tem um terreno que foi desmatado para moradia humana, só que a gente tem que pensar que os animais que estavam ali, tanto a fauna de vertebrados quanto de invertebrados que estavam naquela região, ela vai ser afetada,
e vai colocar essas pessoas agora em contato com algo que talvez elas não tivessem contato se não tivessem chegado numa proximidade da floresta como está aqui representado. Existem diversas situações onde isso pode acontecer, não só no desmatamento, como representado naquela figura, mas outras ações humanas elas podem também colocar as pessoas em maior contato com vetores e vírus em diferentes regiões, como o processo de mineração, a produção de barragens, a produção de animais na agricultura. Todas essas atividades humanas, elas também são importantes no sentido de afetar ou mesmo servir como hospedeiro intermediário para a proliferação de um vírus, né, e esse vírus chegar em contato com seres humanos. Então, essa é uma figura muito usada para dengue, mas ela acaba sendo importante para qualquer arbovírus. A gente vai ter uma alta incidência desse vírus quando nós temos diferentes fatores associados. Fatores individuais de risco, fatores epidemiológicos de risco e fatores virais. Então, quando a gente tem essa combinação, a gente tem a chance de ter uma alta incidência de uma determinada arbovirose. E agora, falando especificamente do vírus Oropouche, o vírus Oropouche ele é um vírus da família Peribunea-viridae, gênero Orthobunea-vírus. Alguns anos atrás, o ICTV organizou um pouco a taxonomia e criou a espécie Orthobunea-vírus oropouchense, do qual o vírus Oropouche clássico é o protótipo. Além dele, nós temos outros vírus, como o Madre de Dios, o vírus Iquitos, o vírus Perdões, que são exemplares adicionais dentro dessa espécie do vírus Orthobunea-vírus oropouchense. O vírus Oropouche ele foi descoberto na década de 50, mais especificamente em 1955, em Trinidad e Tobago. E no Brasil a gente tem a circulação dele desde a primeira detecção feita no início dos anos 60, mais precisamente em 1961. Então é um vírus que está há décadas circulando no Brasil, né, em outros países da América do Sul, principalmente, responsável por surtos febris de uma doença febril aguda, e também já há décadas nós sabíamos da capacidade desse vírus causar encefalite, mas com o atual surto nós tivemos a confirmação de também casos de óbito e de transmissão materna fetal. Um detalhe importante para a evolução desses vírus, e eu vou comentar sobre isso mais para frente, é a sua característica de genoma de RNA, mas não só um genoma de RNA, mas também um genoma de RNA trissegmentado, que permite que esse vírus evolua não só por mutações pontuais, mas também por trocas inteiras de segmento genômico num evento que nós chamamos de reassortment ou de rearranjo, onde dois vírus diferentes podem infectar a mesma célula e a gente tem uma progênie viral que não é nem o primeiro nem o segundo, mas uma combinação dos dois, por conta da troca de segmentos genômicos para a formação de uma nova partícula. Então, falando especificamente agora do surto, a gente sempre acaba falando de 2023 para cá, que foi quando a testagem começou a ser descentralizada a nível nacional, e nós tivemos uma primeira noção do que estava acontecendo. No entanto, eu gosto sempre de lembrar que o que chamou a atenção inicialmente foi a alta quantidade de casos suspeitos de dengue, mas sem confirmação laboratorial, que o LACEN Roraima reportou no final de 2022. Mas, precisamente, a partir de agosto, setembro de 2022, o LACEN Roraima faz esse alerta, né, de que existiam muitos casos negativos, e aqui, quando eu falo dengue, eu falo ZDC, né, de Zika, dengue e chikungunya, por conta da testagem simultânea para esses vírus, e vários casos negativos. Como nós já trabalhávamos há muitos anos com o LACEN Roraima, a partir dessa informação foi restabelecida a testagem para Oropouche e Maiaro, utilizando o protocolo de PCR em tempo real, e a gente começou a ver que, na verdade, os casos negativos suspeitos de dengue eram sim casos de febre Oropouche. Então, o vírus Oropouche ele tem um vetor que não é o Aedes aegypti, não é o nosso principal vetor, né, nem Aedes aegypti, nem Aedes albopictus para outros arbovírus, mas sim o Culicoides paraensis, que é uma mosca hematófaga que tem esse hábito de hematofagia bastante voraz, né, e é o principal vetor da febre Oropouche em ambiente urbano.
No ambiente silvático, no ciclo silvático, a gente tem outros mosquitos fazendo esse papel, mosquitos de ambiente silvático, e principalmente primatas não humanos, bichos preguiças e roedores, como hospedeiros vertebrados. Não se sabe exatamente o papel das aves, uma vez que já foram detectadas aves com anticorpos, mas não foi isolado o vírus a partir delas. Então, nesses dois ciclos, o vírus é mantido na natureza para evoluir de uma maneira diferente, sendo no ciclo silvático, que a gente acaba tendo muito menos informação do que no ciclo urbano. E aproveitando essa figura, vejam que os sinais e sintomas da febre aeroposto, eles se confundem bastante com outras arboviroses, e por isso que, a não ser que seja um profissional com bastante experiência, não é muito simples de se identificar pela clínica que se trata de um caso de febre aeroposto. É claro que alguns colegas com mais experiência, principalmente eu ouvi relatos de colegas do Instituto Evandro Chagas, ou do Kleber Luz, né, nosso colega lá do Rio Grande do Norte, que tem a experiência já de detectar alguns sinais que chamam a atenção. Por exemplo, os pacientes com oroposto, eles relatam terem enfrentado a pior dor de cabeça de suas vidas. Então, isso é um fenômeno, que tem um sintoma que tem chamado a atenção nos casos de febre aeroposto, assim como o que 60%, em torno de 60% das pessoas relatam, que é um cessar dos sintomas, né, depois de alguns dias, esses sintomas se reaparecem, e aí isso é uma coisa também já mais associada com a febre aeroposto, em comparação com outras arboviroses. Se nós pegarmos a literatura trabalhos mais antigos, a gente vai ver aqui a afirmação que o vírus aeroposto é o segundo arbovírus mais importante do Brasil, só perdendo para o vírus da dengue. É claro que isso é antes da entrada do chikungunya e de Zika nesse cenário, mas hoje eu já consideraria que o aeroposto só perde para chikungunya e dengue, em número de casos. E mesmo assim, a gente tem uma testagem já muito mais recente para o aeroposto, que de fato a gente pode ter essa informação, porque o número de casos de Zika é bastante menor do que os de aeroposto, pelo menos nos últimos 2, 3 anos. Então, aqui o primeiro o animal de onde foi isolado, né, o primeiro vírus aeroposto no Brasil, um bicho preguiça, foi capturado durante a construção da rodovia Belém-Brasília, e do qual se isolou o vírus aeroposto. Esse é um trabalho de Francisco Pinheiro. Francisco Pinheiro é um dos pesquisadores que iniciou a pesquisa de aeroposto no Brasil, tem diversos trabalhos importantes. Entre eles, esse trabalho mostra algumas características da clínica e da epidemiologia do vírus aeroposto, e eu destaquei aqui a tabela para mostrar estudos com reservatórios desse vírus, mostrando que primatas não humanos, animais do gênero carnívoro, roedores e pássaros, né, tiveram pelo menos anticorpos contra o aeroposto detectados em diferentes momentos, em diferentes regiões que foram estudados, mostrando que esses animais tiveram contato, pelo menos, com o vírus em diferentes regiões do país, aqui especificamente destacando a região norte. Então, o que a gente sabe nessa tabela, falando até o início dos anos 2000, são alguns grandes surtos que nós tivemos registrados, a maioria deles no estado do Pará, mas também tem um viés aqui de que foram investigações realizadas pelo Instituto Evandro Chagas. Então, obviamente, o estado do Pará está melhor amostrado, mas aqui a gente já vê que em Manaus, no início da década de 80, de 1980, nós tivemos também um grande surto com em torno de 97 mil casos estimados. Então, é um vírus que tem aí, que está convivendo conosco já há décadas, né, e causando diferentes surtos, mas até então restrito à região norte do país. Aqui são trabalhos de outros países, né, mostrando casos de Oropost no Peru, durante diferentes anos de investigação no Peru, no Equador, na Colômbia, mostrando que na região norte do país ou na Amazônia Internacional, a gente tem diferentes relatos da circulação do vírus Oropost. E aí, quando eu comecei na Fiocruz Amazonas, um dos primeiros projetos que eu tive foi justamente de pensar como a gente poderia melhorar o diagnóstico
do vírus Europost, utilizando o que a gente tinha como padrão ouro para diversos casos, né, que é a reação em cadeia da polimerase em tempo real. Então, nós fizemos a publicação desse artigo com o método para a detecção do vírus Europost em reação multiplex com o vírus Maiaro, que é um outro vírus endêmico para a região norte, e esse ensaio tem sido utilizado com sucesso desde então. Eu vou aproveitar essa figura aqui à direita da dengue, que é da dengue, mas vai servir para ilustrar o que eu quero dizer, mostrando que a gente tem que pensar em diferentes estratégias de acordo com o tempo de evolução de doença do paciente. Então, aqui, né, o que a gente chama de fase de viremia, que a gente considera para os arbovírus, de uma maneira geral, até o 5º dia de início dos sintomas, nós temos a possibilidade maior de fazer a detecção de material genético viral. Então, é o período onde nós vamos utilizar métodos moleculares para fazer a detecção específica desse vírus com alta especificidade e alta sensibilidade. A partir daí, não vale muito a pena fazer testes moleculares, porque a chance vai ser pequena de dar positivo. Então, é um período onde a gente tem a elevação dos anticorpos, primeiro classe IgM e depois classe IgG, e esses anticorpos vão perdurar aí por 60, 90 dias para a IgM, e por mais anos, talvez para a vida toda, para a classe IgG. Portanto, é importante a gente pensar que a simples detecção de um anticorpo da classe IgM, ela não é necessariamente um dado que você pode converter diretamente com a confirmação de um caso positivo. A pessoa pode ter tido, por exemplo, Oropost ou dengue, 2, 3 meses atrás, continuar com um IgM positivo, e agora ela está infectada por um outro arbovírus, e se você não faz o diagnóstico diferencial, você acaba sem saber qual é o que de fato está fazendo a infecção atual. Então, dados clínicos e epidemiológicos, mais a sorologia podem te levar ao caso suspeito, mas nos casos confirmados, eles precisam de detecção da presença do vírus. Então, a gente tem que lembrar que o que é sugestivo e o que é confirmatório. Então, como eu comentei, né, sobre o LACEN Roraima, aqui é a dissertação de mestrado da Kátia Menezes, que hoje é diretora do LACEN Roraima, com o qual a gente vem trabalhando com o vírus Oropost há mais de 12 anos. Né? Desde a da dissertação da Kátia, a gente já fazia esse monitoramento de Oropost no estado de Roraima. E aí, utilizando aquele protocolo de PCR em tempo real, nós também descrevemos esse surto interfé no estado do Amazonas, e durante a epidemia de Zika, como havia um relato dos colegas da Polinésia Francesa da possível utilização de outros fluidos biológicos, nós tínhamos uma coorte sendo seguida por conta de Zika, e nos casos negativos nós resolvemos então testar para outros arbovírus também os outros fluidos biológicos. E assim nós detectamos, naquela época, o vírus Oropost na saliva e na urina dos pacientes, mostrando que a gente poderia usar também outros fluidos biológicos para fazer essa detecção viral. A partir desse momento, então, né, que a gente começa a utilizar mais em outros lugares essa tecnologia de detecção do vírus Oropost, a gente começa um trabalho de descentralização ainda bastante tempo atrás, né? Aqui em 2019, no LACEN Mato Grosso do Sul, nós tivemos lá para fazer uma capacitação das equipes para a utilização de diferentes métodos diagnósticos, entre eles a detecção dos vírus Maiaro e Oropost. Aqui, nossos colegas da Guiana Francesa, utilizando o mesmo protocolo para a detecção de um surto numa região central da Guiana Francesa. E aqui, os nossos colegas do Instituto Evandro Chagas, fazendo a detecção de casos de doença neuroinvasiva causada pelo vírus Oropost, também utilizando o protocolo de PCR em tempo real. Que já dando um salto para mais atual, nós tivemos no LACEN Acre, por conta de uma capacitação para sequenciamento do SARS-CoV-2, e durante essa visita, já sabendo da situação que estava acontecendo no Amazonas e em Rondônia, a gente já esperava encontrar um cenário,
semelhante. Então, eu fiz o contato com a equipe do LACEN em Acre, e eles me confirmaram a mesma situação, né? Vários casos suspeitos de dengue com pouca confirmação. E aí nós tivemos a possibilidade de testar algumas amostras, fizemos 46 amostras naquele momento, das quais 15 foram detectáveis para o vírus Oropouche. Então, foi emitido, então, um alerta para o Ministério da Saúde, mostrando que a gente tinha circulação do vírus Oropouche também no Acre, no início de 2023. No final de 2023, eu fui contactado pela Tainã, que é a coordenadora do LACEN do Acre, e agora com a situação pior, né? Então, nós voltamos em janeiro de 2024, testamos quase 300 amostras, e aí, dessas 300 amostras, a gente já tinha quase 47% detectáveis para Oropouche em 16 dos 22 municípios do Acre, mostrando que também no Acre, né, já tinha uma disseminação bastante importante do vírus Oropouche. Por conta dessa situação sendo observada, a Organização Pan-Americana da Saúde ela estabelece um guideline, uma recomendação de um algoritmo de testagem laboratorial, onde após a exclusão dos principais arbovírus, e aí que a gente fala dengue, zika e chikungunya, novamente é sugerida a testagem para os vírus Maiaro e Oropouche, utilizando o protocolo de PCR em tempo real que nós desenvolvemos. E aqui, o seu cenário no Brasil hoje, eu atualizei essa figura hoje de manhã, a gente tem, desde 2023, mais de 26.500 casos confirmados. Aqui, vejam, não estou falando de casos estimados, né? Estou falando apenas de casos confirmados laboratorialmente, dos quais 99,9% aqui foram por PCR em tempo real, mostrando pela primeira vez uma dimensão real do número de casos de Oropouche, porque comparar com anos anteriores também não é a melhor estratégia, visto que a gente não tinha uma testagem sistemática antes de 2023. Mesmo 2023, ela também não é o melhor cenário, uma vez que ela começou um pouco tardia em alguns estados do país. Daqui a alguns anos, o ponto mesmo mais importante que a gente vai conseguir comparar vai ser a partir do final de 23, de 2024, quando a gente teve a descentralização para todo o país. Por conta dessa expansão do vírus Oropouche também, né, para fora do país, a gente teve demandas da Organização Pan-Americana de Saúde para atuar na capacitação em diferentes cenários aqui no Suriname, em Paramaribo, no laboratório central deles, essa capacitação para testagem para Oropouche Maiaro. E também vimos a necessidade da gente aprofundar o conhecimento do que estava acontecendo utilizando ferramentas de genômica. E aí aquilo que hoje, há alguns anos, né, já é bastante chamado de vigilância genômica, que é o monitoramento genético de patógenos, seja um vírus ou uma bactéria ou parasito que seja, no sentido da gente compreender como eles se comportam e como podemos controlá-los. Tem esse manual da Organização Mundial da Saúde, né, mostrando as vantagens e como se aplicar essa estratégia de vigilância genômica. Eu coloquei aqui alguns pontos só para chamar a atenção, né, que a gente como a gente pode usar a vigilância genômica para entender melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente quer saber se uma doença é causada por um vírus novo ou reemergente, se é uma doença de origem zoonótica, se o vírus já circulava em outras regiões, como se dá a transmissão, se existem vetores, reservatórios conhecidos, quantas introduções ocorrem em uma região ou ocorreram em uma região, quando o vírus surgiu, qual o tempo entre o surgimento e os primeiros casos, qual a semelhança com outros patógenos, casos de reinfecção, infecção crônica, qual a relação de diferentes surtos, como que o vírus está evoluindo ao longo do tempo. Então, são várias perguntas que a gente consegue ajudar a responder utilizando essa abordagem da vigilância genômica. Mas que a gente tem que lembrar que, além de gerar informação de qualidade, tem que ser em tempo oportuno para que seja tomada medidas de controle pelas autoridades de saúde. Se a gente não faz isso, não deveria nem chamar de vigilância genômica, mas sim você está contando uma história de algo que aconteceu. Se a informação não vier em tempo oportuno, né, eu não chamaria de vigilância. Bom, por conta disso, a gente então viu a necessidade de melhorar os protocolos de sequenciamento do Oropouche, e a gente teve que dar um passo atrás, porque os protocolos que a gente estava utilizando, tentando utilizar a partir
genomas que estavam depositados no GenBank não estavam funcionando direito. Então, nós pegamos uma amostra que nós tínhamos isolado daquele surto de TFE, essa amostra TF29, e fizemos um sequenciamento shotgun de metatranscriptoma, sequenciando tudo que tinha na amostra. Então, sequenciamos assim, de maneira não enviesada, todo o genoma do vírus, os 3 segmentos aqui representados, e aí nós podemos desenhar um protocolo por amplicon específico para cada um dos segmentos, aqui cobrindo mais de 98% do segmento L, quase 99% do segmento M, e 87% do segmento S, que é o menor segmento, tem menor variabilidade, mas é a região mais, contempla a região alvo do ensaio diagnóstico, então, por conta disso, também é importante nós estarmos monitorando como o vírus está evoluindo nessa região. E aí, em janeiro de 2024, nós compartilhamos os primeiros 76 genomas completos do vírus Oropouche, junto com essa postagem no Virológico, para chamar a atenção que a gente estava vivendo um surto causado por uma nova linhagem do vírus Oropouche. Ao mesmo tempo, pouco depois disso, a gente faz esse treinamento também em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, onde nós recebemos colegas de 7 países da América do Sul para treiná-los desde a capacitação, com uma capacitação desde o diagnóstico, sequenciamento e análise filogenética para Maiara e para Oropouche. E aí, sim, a gente publica esse trabalho em setembro do ano passado, onde nós fazemos o detalhamento dessa investigação que nos levou a verificar que era uma nova linhagem do vírus Oropouche e como que ela se dispersou ao longo, pela região norte, né? Nós sequenciamos aqui mais de 380 genomas do vírus Oropouche de 36 municípios de 4 estados brasileiros ao longo de 77 semanas, o que nos permitiu entender melhor como esse vírus estava espalhando naquele momento. Então, aqui alguns dados sociodemográficos do que a gente viu, especificamente do Amazonas, onde tinha muito mais informação. Essa figura B, a gente mostra que o perfil da população positiva para o Oropouche era bastante semelhante ao que estava positivo para dengue 1 e 2, então não tinha uma diferença que poderia chamar a atenção. Nós também tínhamos homens e mulheres sendo infectados de uma maneira muito parecida. Aqui, sinais e sintomas de mais de 2.000 pacientes que foram investigados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, com aquele quadro clássico, né, de febre, dor de cabeça, etc. Chamando a atenção aqui só para uma diferença que foi estatisticamente significativa, para náusea e para vômitos, quando a gente comparou os grupos, estratificou os grupos, né, de homens e mulheres. O que aconteceu também em outros locais, né? Parece que a gente tem essa diferença realmente de sintomas, sinais e sintomas entre homens e mulheres. Perdão. Essa figura B, a gente verifica o que estava acontecendo nos outros anos, desde que o Oropouche começou a ser testado pelo LACEN Amazonas. Então, aqui para o Amazonas, a gente tem testagem sistemática por PCR para o Oropouche Maiaro desde o início de 2022. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem um pequeno surto no início de 2023, mas que no final de 2023, início de 2024, a gente tem quase todos os casos febris testados no LACEN Amazonas como positivos para o Oropouche, né? Durante esse momento, o Oropouche dominou o cenário, foi quando, inclusive, a gente inverteu a lógica de testagem, porque como a maioria dos casos eram positivos para o Oropouche, a gente inverteu, ao invés de testar primeiro dengue, zika e chikungunya, se testava primeiro o Oropouche Maiaro, e o que era negativo, sim, dengue, zika e chikungunya, para aproveitar aquele momento epidemiológico. Aqui é uma animação onde vou mostrar para vocês os locais de onde a gente sequenciou as amostras ao longo das semanas epidemiológicas e aqui o contexto filogenético. Então, a gente tem, desde o início, como eu falei, desde o início de 2022, aliás, final de 2022 em Roraima, depois passando início de 2023 e 2024 já para os outros estados da região norte.
Então, o que a gente teve ao longo desse período, né, foram, como eu comentei, foram 77 semanas de investigação e de genomas coletados em 36 municípios de 4 estados da região norte, o que nos permitiu entender melhor como se deu esse espalhamento. E um número de genomas gerados 5 vezes maior do que existia até então. Então, com base nisso, nós estabelecemos a caracterização dos diferentes segmentos genômicos, lembrando que é um vírus segmentado. Então, nós arbitrariamente classificamos os grupos com base, com suporte filogenético para cada um dos segmentos, e utilizamos essa classificação nesse cenário onde a gente fez uma hipótese do surgimento da linhagem atual. Então, um primeiro evento de rearranjo ocorreu com linhagens do passado, da década de 50 até o início dos anos 2000, e o vírus perdões, levando a linhagem que nós chamamos de 2009 e 2018. Um outro evento entre Peru, aconteceu independente, com linhagens que circularam no Peru, Colômbia e Equador, até um terceiro evento que deu origem à linhagem que hoje é a que predomina em todo o país e também em outros países. Quando nós fizemos a reconstrução da disseminação espaço-temporal, nós conseguimos ver como esse vírus se espalhou, e aqui a gente separou, só para ficar mais fácil, em 2 clados principais, em vermelho o clado chamado Amacro, por conta da região do Acre, Amazonas e Rondônia, uma região chamada pelo IBGE como Amacro, uma região que passou por forte desmatamento nos últimos anos, e a gente vê como se deu a disseminação do vírus para essa região, chegando a diferentes municípios de Rondônia, do Acre e o sul do Amazonas, e ainda no Amazonas uma segunda grande clado, que a gente chamou de Amazonas 1, 2 e 3, que dispersou muito inicialmente na região metropolitana de Manaus, mas também chegando a outros municípios do Amazonas e, eventualmente, chegando também a Rondônia e ao Acre. Ao utilizar um framework bayesiano para entender a história demográfica do vírus, a gente pode comparar também utilizando os 2 grandes clados. A gente vê aqui um aumento da população viral que começa na estação chuvosa de 2022 para 2023, aqui pelo clado Amacro, uma queda depois e novamente uma subida, novamente na região, na época chuvosa na região. O mesmo ocorrendo para o clado Amazonas, que tem um aumento da população viral quando aumenta, na época chuvosa, que é justamente quando aumenta a população do vetor. Utilizamos também um modelo para entender a velocidade que isso estava se espalhando, então foi possível ver que a gente tem a maioria das distâncias percorridas pelo vírus foram pequenas migrações, em torno de 1 a 2 quilômetros, que é compatível com o voo do vetor para os 2 principais clados, e um aumento da velocidade para o clado Amacro no início de 2023, que coincide com o primeiro surto que tem origem naquela região. Outros estudos que a gente tem feito com colegas da Fiocruz Pernambuco é entender o que essas mutações alteraram as estruturas proteicas do vírus. Aqui a gente só mapeou algumas diferenças no domínio antigênico da proteína GC, do Oropoxo, já entre esses diferentes clados. E o que a gente pode ver de consequência desse espalhamento do vírus é que a gente teve, inclusive, a detecção do vírus fora do país, como ocorreu em Cuba pela primeira vez, causando uma grande epidemia, atingindo praticamente todo o país. A chegada de casos importados nos Estados Unidos, que também foram detectados utilizando o nosso protocolo de PCR em tempo real pela equipe do CDC dos Estados Unidos. A chegada de casos importados na Europa, como esse da Alemanha e aqui na Itália. Mas, de fato, o que chamou a atenção foi começar a aparecer casos graves da doença, como os 2 primeiros casos fatais descritos pela equipe do Antônio Bandeira,
na Bahia, com 2 jovens que foram a óbito com infecção pelo vírus Oropouche. Então, o vírus Oropouche começa, então, a chamar a atenção, né? Essa é uma reportagem que saiu na Science, falando de um vírus que se conhecia muito pouco, mas que poderia sobrecarregar o sistema de saúde. E aí a gente continua essa investigação com colegas do país inteiro, onde nesse artigo que nós publicamos em novembro do ano passado, nós mostramos como se deu a disseminação para regiões fora da região endêmica da região norte, né, para regiões fora do que era o espaço endêmico já conhecido. Então, a gente vê uma mudança no cenário em 2023 para 2024, onde nós temos aqui essas barras em 2023 representando a frequência dos casos. O verde é o bioma amazônico, então a gente tem uma grande predomínio de casos no bioma amazônico, até abril, maio de 2024, quando a gente tem uma mudança de cenário com o predomínio de casos no bioma da Floresta Atlântica, com a chegada do vírus forte na região sudeste e nordeste do país. Quando nós estabelecemos, então, uma análise dessa disseminação, a gente consegue mostrar que as chegadas do vírus em Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, que pelo menos 3 vezes independente no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, todas elas se deveram a linhagens que circularam na região norte, como aqui nessa parte superior da árvore, né, da linhagem Amazonas 1, e aqui para Rio de Janeiro, Espírito Santo, através da linhagem Amacro 2, daquela região entre o sul do Amazonas e o norte de Rondônia e o Acre. E um dado interessante foi observar que a entrada desses diferentes clados, todas elas se dão no início de 2024, ou seja, mesmo que o vírus Oropouche tenha circulado anteriormente, essa linhagem, de fato, ela se estabeleceu no início de 2024, e a partir da entrada do ancestral, do TMRSA, a gente calculou o TMRSA dessa entrada, em torno de 2 meses, a gente tem um aumento do número de casos em todos eles, né? Então, é o que a gente chama de circulação críptica do vírus, que ficou ali em torno de 2 meses até a gente ter um aumento importante do número de casos. Nós, então, resolvemos investigar melhor o que estava acontecendo, o que aconteceu, né? O que tinha de característica nessas regiões. E um dado muito interessante foi quando nós investigamos a agricultura de pequenos municípios, com um número de casos menores ou maiores do que 15 casos, dependia um pouco de cada um deles, e a gente conseguiu ver uma forte associação com a cultura de banana, independente do tamanho de casos nesses municípios. E isso é interessante também observar que, no início desse ano, no início de 2025, a gente teve um surto num município chamado Piau, que parece que não é coincidência, né? É conhecido como Terra da Banana, onde os dados até o momento indicam que a gente teve mais de 70% da população infectada em poucas semanas. Então, os surtos do vírus Oropouche, eles, pelo que a gente tem na literatura, são assim, explosivos, com uma grande parte da população sendo afetada em um período curto de tempo. Em parceria com os nossos colegas da Bolívia, do Senetrop da Bolívia, a gente fez uma investigação semelhante, onde nós mostramos que o vírus Oropouche é introduzido na Bolívia a partir do Brasil, mais especificamente a partir do estado do Acre, 2 vezes, formando 2 clados, que a gente chamou de Bolívia 1 e Bolívia 2, e esses 2 clados foram responsáveis pela disseminação depois pelo país. Esse artigo está em revisão, está praticamente aceito, só pediram pequenas correções que a gente está finalizando agora. E também, em colaboração com o grupo do Instituto Pedro Curie em Cuba, nós tivemos a oportunidade de estudar como se foi a disseminação lá. E aqui, diferente da Bolívia, a gente teve uma única introdução mapeada, formando esse clado monofilético que se espalhou por praticamente todo o país, a partir de uma única introdução mapeada também para o estado do Acre, no Brasil. Então, de Cuba, a gente tem essa disseminação, né, para a Europa, e o outro ponto que chama bastante atenção foram
os casos relacionados à transmissão materno-infantil durante o feto, né, sendo afetado durante a gestação. Então, esse é um trabalho de uma investigação feita pelo Instituto Evandro Chagas, mostrando uma série de casos que estavam sem etiologia definida e que eles reinvestigaram e mostraram a presença do vírus Oropost, seja por teste de imunohistoquímica ou também estudo de anticorpos, e descartando outras possíveis causas, né, mostrando que o vírus Oropost também estava associado com casos de microcefalia. E nesse caso aqui, junto com a equipe de vigilância do estado do Ceará e o LACEN Ceará, nós investigamos um caso de transmissão vertical do Oropost, de uma gestante de 40 anos, que estava na 30ª semana de gestação, e do qual a gente conseguiu detectar o vírus Oropost, sequenciar o genoma completo do cérebro, do fígado e do cordão umbilical desse feto, que foi a óbito, mostrando que também mais um caso onde a gente tinha a presença do vírus, levando a um desfecho de óbito fetal. Além disso, durante a epidemia em Cuba, foi mostrado um grande número de casos de síndrome de Guillain-Barré, justamente durante o período de disseminação do vírus em Cuba, e depois a gente tem a caracterização do que acontece, né, no Espírito Santo, que hoje é o estado com o maior número de casos confirmados de Oropost, se a gente contar de 2023 para cá, com um surpreendente estabelecimento do vírus nessa região, e que permaneceu por pelo menos 2 temporadas. Vamos ver o que vai acontecer agora, né, para o próximo período. Dentro desse estudo, que nós fizemos em parceria com o LACEN Espírito Santo e a Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente só colaborou com eles, que lideraram esses estudos, foi também possível fazer uma caracterização da patogênese da infecção pelo vírus Oropost, nesse trabalho bastante detalhado, com uma riqueza de dados imunológicos e de patologia para entender o que aconteceu num desfecho de óbito pela infecção pelo vírus Oropost, assim como nesse outro caso de doença neuroinvasiva de um paciente que também era co-infectado com HIV, né, e que foi também diagnosticado no Espírito Santo e caracterizado pelas equipes do LACEN e da Federal do Espírito Santo, com os quais a gente pôde colaborar também. E esse é um cenário, né, também no Rio de Janeiro, onde nós podemos ver também o vírus Oropost sendo mantido por 2 períodos sazonais, por 2 anos de circulação do vírus, com diferentes entradas, e essa circulação entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo bastante intensa durante um período, mostrando que o vírus Oropost não veio só, causou casos importados, não, ele conseguiu se estabelecer, e agora tem um outro nicho ecológico onde esse vírus pode estar evoluindo. Lembrando que a gente pode estar também tendo casos de spillover reverso, e saber como vai ser importante a gente acompanhar isso por mais tempo, saber o que vai levar, né, essa evolução do vírus fora também do ambiente amazônico, que era um ambiente que a gente conhecia melhor. E para finalizar, né, já a minha apresentação, eu tenho que destacar um ponto importante. Essa é uma região de fronteira onde a gente trabalha bastante na época da Covid, aqui com esse barco, fazendo testagem da população ribeirinha. Mas por que eu estou falando disso? Porque essa área é a tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, e aqui a gente teve um caso detectado de vírus Oropost pela nossa equipe já há algum tempo, mas a gente tem atualmente a circulação de 2 linhagens do vírus Oropost. Aqui, mostrada nesse artigo pelos colegas da Colômbia, a linhagem brasileira e a linhagem que já era colombiana, peruana e equatoriana circulando nessa região, e nesse outro trabalho do pessoal do Peru, mostrando também a mesma situação. Ou seja, se a gente tem uma região onde é possível ocorrer um novo evento de rearranjo do vírus Oropost, é nessa região onde a gente tem 2 linhagens circulando.
Se isso vai ocorrer e qual vai ser a consequência disso, é algo que a gente vai precisar investigar no futuro. Mas é uma região interessante para a gente estar monitorando nesse momento. Bom, esse é o trabalho que a gente tem feito já há alguns anos, né? Essa é até uma reportagem na Science em 2021, desses estudos que a gente faz com diferentes colegas em diferentes cenários para entender a emergência de patógenos na região amazônica. E aí eu termino agradecendo as instituições que têm financiado os nossos estudos nos últimos anos, as parcerias internacionais e nacionais que a gente tem para tocar esses projetos, uma grande parceria dos LACENS e de algumas empresas como a Locus, IBMP, além do Instituto Evandro Chagas e outras unidades da Fiocruz, que sem eles a gente não conseguiria tocar esses projetos todos. Nossa grande parceira no Amazonas, que é a Fundação de Vigilância em Saúde, e a minha equipe em Manaus, que está sempre segurando os problemas todas as vezes que a gente dá de cara com novidades como essa. E eu termino aqui deixando esse slide, que é um curso que a gente fez em parceria com a UnaSUS e com a Fantástico para fazer um curso de EAD, né, de vigilância genômica aplicada a doenças virais. Para quem tiver interesse, também vai ter lançado, se eu não me engano, esse mês ainda, versões em espanhol e em inglês. Muito obrigado pela atenção de todos, espero ter atendido e fico à disposição para qualquer pergunta. Eu que agradeço, professor, a excelente palestra. E, pessoal, o microfone está liberado, se alguém quiser fazer uma pergunta, não tem perguntas aqui no chat ainda, mas se alguém quiser fazer uma pergunta pessoalmente para o professor Felipe, pode fazer. Professor, eu tenho uma pergunta, na verdade. Você mostrou os dados que, a partir de 2023, a gente tem um aumento significativo no número de infecções de Oropoche, até mesmo pelo número de testagem, mas esses casos, eles começaram a migrar de uma região mais norte do país para a disseminação geral no país, né? E a gente começou a ver um pouco de casos um pouco mais graves, inclusive até com óbitos, e você acha que existe uma correlação ou imunológica ou de patogenicidade dessa nova cepa com esses casos mais graves? Ou simplesmente é porque a gente expandiu o número de pessoas que eram naíves até para uma região que não tinha esse vírus endêmico e acabou que a gente começou a encontrar casos graves até com pessoas que fossem mais susceptíveis a essa infecção? O que você poderia me dizer em questão dessa nova cepa em gravidade da doença? Uma excelente pergunta, Danilo. Eu acredito que a gente tem um pouco de tudo nessa resposta. Primeiro, de fato, a gente está falando de uma população que até então naive, né, para esse vírus, é diferente da população amazônica que enfrentou diversos surtos, como eu mostrei ali na literatura, o vírus Oropoche. E se a gente pegar alguma literatura antiga, alguns artigos bem antigos de Oropoche, eles já falavam de gestantes que perderam a gestação na região amazônica, isso na década de 80. Algumas situações como essas já tinham sido levantadas, mesmo que elas não tivessem sido melhor provadas naquele momento, mas algumas dessas situações já foram relatadas em alguns estudos. A questão do vírus ser mais patogênico ou não, eu acho que ela é no mínimo controversa, né? Porque a gente tem estudos que mostram que sim, e um outro estudo fazendo os mesmos experimentos mostra resultados completamente discordantes. Eu acredito que é mais uma questão de quando a gente tem um número maior de casos, você começa a ver casos mais graves, que foi o que aconteceu com Zika, por exemplo. Eu me lembro que no início da epidemia de Zika se falava, esse é um dengue mais fraco. Se falou muito disso. Só que na hora que a gente começou a ter milhares de casos, não é bem assim. Cada pessoa pode responder de uma maneira e a gente vai ter situações que podem ser mais graves. Por exemplo, esse vírus, né, no artigo que nós publicamos ano passado, a gente mostra que esse vírus ele começa a circular, né, ele surge entre 2010 e 2014 no Amazonas. E depois disso,
a gente teve, depois desse estudo, né, fazendo uma testagem retrospectiva, a gente conseguiu achar amostras de 2016 em Manaus, ou seja, então, pelo menos, numa grande cidade como Manaus, esse vírus já circulava desde 2016, e ele foi causar problema mesmo depois de quase 10 anos disso, 8 anos disso. Então, eu acredito mais na questão de número de casos maior, e também, claro, pessoas que não tinham uma população que era naive para a presença do vírus. Perfeito. O professor Eurico tem uma pergunta? Pode fazer. Ô Felipe, você mencionou, né, na sua palestra, duas coisas que você falou meio junto, assim, eu queria saber o que você acha, se você tem alguma informação sobre isso. Uma é a que você falou da possibilidade de infecção crônica, né, por Oropoche, ou prolongada, e das recidivas, sabe, aqueles casos que eram relatados lá no começo dos surtos, e se isso continua sendo visto, né? Aquela recidiva que acontece, tipo, uma semana depois, e também essa possibilidade de infecção crônica. Então, com relação à recidiva, sim, isso continua sendo relatado. Eu conversei com o Kleber Luiz há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, e ele fez uma investigação maior junto com o pessoal do Ceará, onde teve um surto bem focado numa região do Ceará. Baturité. No maciço do Baturité. E foi bastante relatado isso, tá? Em torno de 60% a 70% das pessoas investigaram e relataram essa questão da recidiva. Então, realmente parece ser um ponto importante para a gente investigar. Quanto à questão de uma infecção crônica, eu não tenho muito dado sobre isso, mas é algo que a gente precisa investigar melhor, né? É um vírus que é muito menos estudado. Você é um dos poucos que estudava, né, Eurico? Você, outras pessoas foram poucos que estudavam Oropoche antes desse surto atual. Então, tem muita coisa que ainda que a gente precisa entender melhor, né? Essa questão, se a gente tem o vírus ficar replicando ainda em pequenas quantidades ou não, mas essa questão da recidiva é algo que me chama muito a atenção. Qual o mecanismo, né, cara? Que mecanismo é esse, né, que isso acontece? Porque, aparentemente, as pessoas falam isso mesmo. Eu não tinha mais nada, passou dias, e volta os sintomas, né? E a gente não consegue ter uma diferenciação, não consegue mostrar que é uma nova infecção, né? De fato, o vírus ficou ali em algum momento. Bom. Tá certo. Pessoal, alguma outra pergunta? O Gabriel fez uma pergunta aqui no chat. Você poderia compartilhar a referência daquele trabalho que você mostrou sobre mutações do domínio antigênico da proteína GC? Aquele lá, acabou que foi engraçado, né, aquela situação. Aquele está no pré-print do nosso trabalho, tá? Então, se você procurar no MedArchives, Oropoche, você vai achar ele está no pré-print, mas quando a gente mandou para a revista, eles pediram para tirar, os revisores pediram para tirar aquela parte, porque eles acharam que estava muito grande, estava entrando em outra parte. E aí a gente está trabalhando nisso para publicar como um artigo separado, né? Porque foi decisão dos revisores. Mas ele está lá, aquela figura que eu mostrei está lá no pré-print do artigo que foi publicado na Nature Medicine, mas está no medArchives, então você vai poder ver lá no pré-print. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se essa pergunta é uma pergunta que já foi respondida em algum outro momento, mas a gente tem duas linhagens diferentes e elas possuem segmentos diferentes e isso pode gerar proteínas diferentes. Como que funciona a parte de neutralização com pessoas que já tiveram, por exemplo, a primeira linhagem para a segunda linhagem? Existe algum estudo mostrando isso já, se existiria uma proteção completa, incompleta, um aumento, por exemplo, como um ADE para dengue, ou existe alguma coisa relacionada com isso já? Em termos de ADE, eu desconheço, né, qualquer situação semelhante. É claro que quando você teve contato com alguma linhagem semelhante, você vai ter algum grau de resposta melhor do que uma pessoa naive,
nessa situação. Agora, uma coisa que é interessante para os vírus como o Oropost, os vírus Eribúnia viridae, é que quando você troca o segmento M, você está trocando toda a superfície do vírus, né? O segmento M codifica para as proteínas de superfície do vírus. Então, por exemplo, se a gente tem uma linhagem agora, um reassortment agora, para o M2, que é o que circula na Colômbia atualmente, no Peru, a gente vai ter uma superfície do vírus bastante diferente e que, claro, vai diminuir, não vai ser a mesma resposta em termos de neutralização que a gente tem atual. O quanto isso vai ser... Isso é uma coisa que eu queria, inclusive, ver, né? A neutralização dessas diferentes linhagens. Mas o trabalho que o pessoal lá do grupo do Drexler fez na Alemanha mostra alguma certa, assim, neutralização entre essas diferentes linhagens, porque eles conseguiram avaliar as linhagens lá que circularam no Peru. Tá certo. Alguma pergunta, pessoal? Se não, professor Felipe Naveca, agradeço demais a palestra, foi sensacional, e as portas do Viroclube estão sempre abertas para você, se tiver algum outro trabalho que quiser mostrar para a gente, as portas estão abertas. Muitíssimo obrigado, Danilo, foi um prazer participar com você, ver aqui também grandes amigos, né? O Eurico é um exemplo para mim, de uma pessoa que eu sempre me espelhei também para aprender de virologia. Um prazer estar aqui com ele. Eu vi que o Edson também, o Edson de la Torre do Espírito Santo apareceu aqui, apareceu para mim rapidamente ali, na hora que mandou uma mensagem. Então, foi um prazer muito grande. Eu espero contribuir outras vezes e fico à disposição aí para quem quiser tiver trocar alguma ideia, eu estou à disposição. Certo. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.